A Maria, do Evangelho de Maria, é Maria Madalena. Ela que acredita-se ter vindo de uma cidadezinha chamada Magdala, a oeste do Mar da Galileia, como vemos no mapa aqui, na antiga Israel. O nome Madalena é um apelido toponímico, que significa literalmente Maria de Magdala. Aquela Maria que veio daquela cidade de pescadores chamada Magdala. Magdala, em hebreu, é Migdal, que significa torre. E aí, um simbolismo bastante interessante, né? Senhoras e senhores, hoje nós vamos falar do Evangelho de Maria. Maria Madalena, que é conhecida como a pecadora, alguns dizem que ela era uma prostituta, mas aqui neste evangelho e no evangelho de Felipe, ela é a discípula companheira amada de Jesus, o Jesus gnóstico. E ela foi escolhida como recipiente dos seus ensinamentos secretos. Ela demonstra aqui nesse texto um entendimento profundo desses ensinamentos e excede os discípulos homens. A questão da autoridade aparece logo de cara aqui. Maria Madalena compartilha revelações secretas que recebeu de Jesus com os outros discípulos que lá estavam reunidos naquele evento, naquele lugar. Os únicos discípulos mencionados neste evangelho são Pedro, André e Levi Mateus, aquele que era cobrador de impostos. Pedrão, o rochedo, não admite a autoridade de Maria Madalena e questiona por que o mestre deu a ela conhecimentos secretos, ou ainda, sequer, se ele poderia ter dado conhecimentos secretos a uma mulher. Neste texto, nós encontramos uma tensão que nós não encontramos nos outros textos sobre aparições pós-ressurreição em relação à disputa da liderança da Eclésia de Jerusalém. Filipe, Mateus e Tomé, naquele texto Pistis Sophia, e em textos atribuídos a cada um deles, são reconhecidos pelos gnósticos como os cronistas oficiais de Jesus, né? João recebeu segredos, assim como Tiago recebeu, Pedro recebeu, Tomé, né? E todos os outros, mas em nenhum momento a gente vê essas figuras brigando, a gente não vê conflito direto ou conflito textual sobre quem é o chefe da Eclésia de Jerusalém. Neste evangelho, a relação de Maria Madalena com o Mestre Jesus é enfatizada como próxima, ímpar e definitivamente significativa. No evangelho de Filipe nós sabemos, abre aspas, o Salvador a amava mais do que a todos os discípulos e beijava muitas vezes na boca. E mais, abre aspas, 3 mulheres andavam sempre com o Mestre. Maria, sua mãe, sua irmã e Maria Madalena, que é chamada sua companheira, porque Maria é o nome da sua irmã, da sua mãe e da sua companheira. Maria Madalena é frequentemente vista como o arquétipo da gnosis, conhecimento espiritual, e ela se contrapõe às autoridades patriarcais dos apóstolos masculinos. Este evangelho aqui, pessoal, enfatiza o insight espiritual e a confiança que Jesus deposita em Maria. Por ter recebido ensinamentos pessoalmente do Mestre, Madalena é vista como portal de acesso à sabedoria divina, passando por cima, respeitosamente e com autoridade, da hierarquia da Eclésia de Pedro. É preciso enfatizar que uma das interpretações do apelido pejorativo gnósticos, ou gnostikoi no plural, que foi dado aos professores da antiguidade, seria, abre aspas, aqueles que sabem aquilo que os deuses sabem, ou aqueles que sabem como os deuses sabem. Essa atitude de saber, essa gnosis, levou à queda da humanidade, na mitologia judaica, né? Bem como a desgraça da imagem da companheira do mestre.
Para quem gosta de relíquias, dizem que existem relíquias genuínas de Maria Madalena na Basílica aí no sul da França. O link está aqui embaixo, para vocês deem uma olhada. O Evangelho de Maria não faz parte dos cadernos de Nag Hammadi. Ele é o primeiro dos 3 textos que se encontram no Berlin Codex. Epifânio menciona um texto chamado Questões de Maria no seu Panarion, mas não sabemos se esse texto é realmente o Evangelho de Maria. O registro de Epifânio é um negócio escandaloso, ouve só. E eles também têm muitos livros. Publicam certas questões de Maria, mas outros oferecem muitos livros sobre Yaldabaoth, de quem falamos, e em nome de Seth. E não se envergonham de dizer que o próprio nosso Salvador e Senhor, Jesus Cristo, revelou essa obscenidade. Pois nas chamadas questões maiores de Maria, há também as menores forjadas por eles. Eles afirmam que ele, Jesus, lhe revela isso depois de levá-la em particular à montanha, orar, produzir uma mulher do seu lado, começar a ter relações sexuais com ela e então participar de sua emissão, por assim dizer, para mostrar que assim devemos fazer, para que possamos viver. Quando Maria se assustou e caiu por terra, ele levantou-a e disse-lhe: Ó tu, que tens pouca fé, por que duvidaste? Uau! Então Jesus rezou, produziu uma mulher do lado dele, teve relações com ela e ela participou de suas emissões. Interessante, né? Bizarro, no mínimo. O Evangelho de Maria é um texto em 2 partes bem definidas. A primeira parte é evidentemente uma aparição pós-ressurreição, isso fica comprovado no texto. E a conversa se dá no estilo gnóstico típico das perguntas e respostas. Na segunda parte temos o choque, o desespero da fase pós-aparição. Os discípulos estão apavorados e abatidos e perplexos diante da tarefa monstruosa que Jesus deu a eles, que foi pregar o evangelho para o gentio. O caderno é bastante danificado, faltam páginas e não se pode saber a extensão da atuação de Maria na primeira parte. Portanto, nós vamos concordar com os estudiosos que o seu papel é modesto, diferentemente da atuação na segunda parte, como os senhores vão ver. Este contraste entre os papéis levantou a hipótese da combinação de 2 textos num texto só. Não existem provas disso, mas é curioso, né? No mínimo bizarro, que a última parte do tratado faça alusão a um trecho da primeira parte. Ouve só. Ao contrário, devemos envergonhar-nos. Devemos revestir-nos do ser humano perfeito, adquiri-lo para nós mesmos como ele nos ordenou, e anunciar a boa nova, não estabelecendo qualquer outra regra ou lei que seja diferente do que o Salvador disse. Ide então, pregai as boas novas sobre o reino. Não estabeleçam nenhuma regra além do que eu determinei para vocês, nem promulguem a lei como o legislador, ou então vocês podem ser dominados por ela. Na Bíblia, nós sabemos que Maria Madalena presenciou a crucificação e o sepultamento de Jesus e foi a primeira pessoa a encontrar Jesus ressuscitado. Nós indicamos a leitura aqui da passagem 20 de João, do Evangelho de João, que é uma passagem muito bonita, legal de ler. Aqui no Evangelho de Maria e em Pistis Sophia, Maria Madalena aparece como confidente próxima do Mestre e como uma atitude de liderança ativa. A sua atuação nos textos canônicos é limitada. Nós também indicamos a leitura desses trechos aqui do Novo Testamento, porque são bastante interessantes e podem compor aí no conhecimento dos senhores. Em Marcos, nós lemos que 2 Marias testemunharam o sepultamento. Abre aspas. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde o punham. Maria Madalena acompanha o sepultamento e é a primeira testemunha da ressurreição em 3 textos canônicos. Em Mateus, ela é testemunha do túmulo vazio, ela é abordada pelo anjo e depois, junto com outra Maria,
encontra o Jesus ressuscitado. Em Marcos, ela é uma das mulheres que descobrem o túmulo vazio. Em João, nós temos um relato mais detalhado e pessoal da ressurreição. Maria Madalena encontra a pedra rolada, ela alerta a liderança da Eclésia de Jerusalém, que é Pedro e João. Ela volta ao sepulcro, encontra dois anjos, depois encontra Jesus, mas o confunde com o jardineiro. E finalmente ela reconhece Jesus quando ele diz o seu nome, Maria. Maria Madalena foi, junto com outras mulheres, discípula e apoiadora financeira do movimento. Elas bancavam aquele ministério todo. A ortodoxia não fala sobre nenhuma revelação especial dada a ela por Jesus, nem dão atenção ao seu status de liderança. Em Jerusalém, onde Tiago o Justo rivalizava fortemente com Pedro na liderança da eclésia, existe uma tradição que sustenta que foi Tiago e não Pedro, muito menos Maria Madalena, o primeiro a ver o Jesus ressuscitado. Os ideólogos da cristandade com certeza já tinham entendido o impacto político e as consequências de alguém ter tido uma visão de Jesus, né? Esse é o nosso tema aqui, segredos e poder na Eclésia de Jerusalém. Aqueles que tiveram encontro com o Jesus pós-ressuscitado receberam gnoses, receberam segredos, e esses segredos conferem poder. Menos para Maria Madalena, obviamente, né? Afinal, ela é uma mulher entre os patriarcas. Ora, o Evangelho de Maria apresenta uma Maria Madalena como uma pessoa de confiança de Jesus, que recebe ensinamentos esotéricos do Mestre e só ela sabe aquilo. Os outros não sabem. Só ela tem autoridade nestes assuntos. A primeira parte do Evangelho de Maria já começa com 6 páginas faltando. Ou seja, não se sabe o que foi dito que levou Jesus a falar da natureza da matéria, porque esse é o primeiro tema que a gente encontra logo de cara aqui. Maria pergunta, abre aspas, a matéria será então destruída ou não? Jesus responde que todas as coisas que têm forma na natureza, abre aspas, existem uma nas outras e uma com as outras. Esta é uma máxima do animismo sofiânico. Nós, humanos, vivemos através das outras espécies. Nós vivemos através das outras coisas vivas desse planeta. Jesus diz que a matéria está submetida às leis dos ciclos da vida. Que, abre aspas, a natureza da matéria é dissolvida naquilo que pertence à sua natureza. Em Coríntios 1, nós lemos que a aparência deste mundo passa. Marcos diz o seguinte, abre aspas, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Pedro escreveu o seguinte, ouve só. Os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém serem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos, ardendo, se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Os textos de Nag Hammadi, o Evangelho de Felipe e sobre a origem do mundo, também falam da dissolução da matéria. Ouve só. A luz e as trevas, a vida e a morte, a direita e a esquerda, são irmãos um do outro e inseparáveis. Por isso, nem o bem é bom, nem o mal é mal, nem a vida é vida, nem a morte é morte. Por isso, cada um se dissolverá na sua origem mais antiga. Mas aqueles que são exaltados acima do mundo são indissolúveis, eternos. A luz vencerá as trevas e bani-las-á. As trevas serão como algo que nunca existiu, e a fonte das trevas será dissolvida. A deficiência será arrancada pela raiz
e lançada nas trevas, e a luz retirar-se-á até a sua raiz. Nós não sabemos o contexto dessas informações, o que levou Jesus a falar sobre isso, mas nós temos uma noção da sua importância, porque ele encerra a exposição dizendo aquela velha e boa frase, né? Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. E então Pedro faz uma pergunta ao mestre, abre aspas, qual é o pecado do mundo? Pô, pessoal, em João nós lemos, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para o cristão, a questão do pecado é central. Se não há pecado, não há motivo para falar em salvação, não é? O Jesus gnóstico, no entanto, diz o seguinte: não há pecado, queridos. Somos nós, o ser humano, como espécie, que pecamos quando agimos de certa maneira. Para o Jesus gnóstico, pecar é fazer, abre aspas, é fazer coisas que são como a natureza do adultério. Jesus então revela um grande mistério aqui. O bem veio para o nosso meio e impregnou a essência de cada natureza a fim de restaurá-la à sua raiz. Isso nos leva direto a um conceito do animismo sofiânico, que é a unção do Eion Christos. Segundo o episódio 9 da História da Deusa Caída, o Eion Christos, que John Lash deu o nome de simbionte para não confundir com Jesus Cristo, ele desce até a região do Quenoma, onde estava Sophia, para curar a irmã Eion, que ela já havia se metamorfizado no planeta Terra, ela já era Gaia Sophia. Então, as mudanças drásticas que passaram pelo seu corpo durante essa mutação de luz aeônica para planeta, para corpo planetário, e o florescimento da vida nesse corpo planetário acabaram causando muitos desconfortos para a deusa, e ela começou a dar uma surtada. Detalhes dessa passagem estão aqui, no mito de Sophia, nas escrituras de Nag Hammadi, no episódio 9. Vocês vão ver na página 157, a partir da página 157 eu falo bastante sobre isso. O registro dessa metamorfose do Eion Sophia em planeta Terra, vocês só vão encontrar em Irineu, tá? Irineu relata o episódio como se o Eion Sophia fosse uma criatura bipolar, ou seja, em alguns momentos ela ria de satisfação e alegria, em alguns momentos ela chorava de profundo desespero, porque a vida que florescia no corpo dela dava a ela sensações muito estranhas. E isso é muito interessante e bem curioso. E Jesus segue dizendo o seguinte, abre aspas, é por isso que vós adoeceis e morreis, pois amais aquilo que vos engana. Aquele que entende esses assuntos, que entenda. Ouve só. A doença e a morte indicam um apego ao que é perecível. Esse apego perturba todo o corpo. O apego surge porque a matéria dá origem a pensamentos errados e à ignorância, que dão origem às paixões do medo, da tristeza, do desejo e dos prazeres corporais, que levam a alma a orientar-se para as preocupações materiais efêmeras. Como as paixões estão enraizadas na ignorância, elas são contrárias à verdadeira natureza das coisas instituídas por Deus. Em vez disso, o Salvador ensina os discípulos a orientarem-se, enraizarem-se para a verdadeira natureza, imagem, do bem, que é divino e eterno. O verdadeiro contentamento do coração vem da conformidade com as verdadeiras imagens da natureza que vem de Deus. Na nota 13 do Evangelho de Maria, do The Nag Hammadi Scriptures, a gente lê que esse apego que tanto perturba o corpo surge, abre aspas, porque a matéria dá origem a pensamentos errados e à ignorância. Esses pensamentos errados, entre aspas, dão origem ao medo, à tristeza, ao desejo e aos prazeres corporais. Isso também está em Irineu. E estes desviam o animal humano para preocupações materiais efêmeras. Como as paixões estão enraizadas na ignorância, elas são contraditórias à verdadeira natureza das coisas instituídas pelo Pai, pelo Originator.
O Salvador então ensina os seus discípulos a orientarem-se para a verdadeira natureza, a verdadeira imagem do bem, que é o divino eterno, ou seja, o enraizamento no Deus Pai, que não é o ciumento Yahvé. Abre aspas. O verdadeiro contentamento do coração vem da conformidade com as verdadeiras imagens da natureza. Na sequência, o mestre elabora uma narrativa sobre a origem da matéria. Abre aspas. Uma paixão que não tem igual, que procedeu de algo contrário à natureza. Tal descrição nos lembra a famosa passagem do Evangelho de Filipe: o mundo foi criado por um erro. E como se não bastasse, esse Jesus obscenamente gnóstico faz um discurso motivacional pró-natureza e diz com todas as letras, abre aspas, coragem, e se estiveres desanimados, encorajai-vos na presença das diferentes formas da natureza. Isso está aqui no Coptic Library, em 5 volumes, no volume 3, a gente lê essa tradução. Na edição da HarperCollins, que é essa daqui, nós lemos a seguinte tradução, abre aspas. Tornai-vos satisfeitos de coração, permanecendo ao mesmo tempo descontentes. Na verdade, tornai-vos satisfeitos apenas na presença de toda a verdadeira imagem da natureza. Ora, pessoal, as escolas gnósticas dos tempos do pré-cristianismo sabiam muito bem quem é a natureza e como ela foi formada. A prova disso é o registro de Irineu do pensamento dos valentinianos. Como diria o mestre, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Se os senhores e as senhoras ainda não sabem, eu sugiro a leitura do Mito de Sofia nas escrituras de Nag Hammadi e, melhor ainda, a leitura de Não, a Imagem de Deus, de John Lamlash. Este é o livro onde foi publicado pela primeira vez a restauração do Mito de Sofia. Na próxima oportunidade, nós vamos falar da despedida do Mestre, ou seja, do fim desta aparição de Jesus, e mais um pouco sobre o papel de Maria Madalena neste Evangelho de Maria, que é tão maravilhoso. Vejo vocês lá, um grande abraço.